Então, nós vamos para a parte 2. Nós vimos na parte 1, Levítico 11, e que também Deuteronômio 14 está falando da alimentação. O que é realmente alimento e devemos comer, e o que não é e não serve como alimento para quem é discípulo de Yeshua Jesus, obediente a Deus. Deus é o melhor para nos falarmos da dieta bíblica. E aqui em casa nós fazemos. E realmente é um abrir de águas. Abre a nossa mente, nossa visão espiritual. Por quê? As pessoas devem pensar, não tem nada a ver essa coisa de dieta bíblica, o que deve ou não comer, mas tem sim. Vocês podem até pensar isso, né? Que não faz sentido, mas sim, faz todo sentido. Uma vez que lá em Mateus 4,4 diz, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você vê, nem só do pão, do alimento sólido, vive o homem, mas da palavra de Deus. Veja que a Bíblia está falando do alimento sólido, material, mas também fala do alimento espiritual. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós alimentamos, sim, o nosso corpo com alimentos de Levítico 11, o que é lícito, o que é cacheiro, o que é puro. E você vê que isso reflete, a Bíblia ensina que o alimento sólido material vai refletir no alimento espiritual. A palavra de Deus é alimento espiritual, que alimenta o seu espírito. Então, se você se alimenta sólido, material, de forma correta, conforme Levítico 11, com certeza o seu espírito estará bem alimentado espiritualmente na palavra de Deus. Agora, vamos ver os segredos de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Nós vimos lá em Gênesis que Adão e Eva comeram do fruto de uma árvore proibida, que eles não deveriam comer. E eles internalizaram o mal, a inclinação para o mal. Por isso vieram a errar, a pecar. Perceba também em Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, fala assim, as suas palavras, Senhor, são o meu alimento. Veja, Deus pediu para eles não comerem Adão e Eva de um fruto que eles comeram. E com isso veio a morte, o pecado. E a inclinação para o mal que nós herdamos. E veja que em Jeremias ele fala, Senhor, as suas palavras é o meu alimento. Perceba, as palavras do Senhor, Levítico 11 são as palavras do Senhor. E quem obedece por livre e espontânea vontade está se alimentando espiritualmente ao mesmo tempo das palavras do Eterno. Então, nós somos levados então a entender que a separação do alimento puro e impuro nos leva a ter um discernimento espiritual. Se você separa o que é puro do impuro materialmente, você vai saber discernir espiritualmente. Olha como é importante, gente, a palavra do Senhor, separar o que é lícito, certo, do que é ilícito, errado. Interessante, tem mais segredos. O ato de ruminar no animal é quando ele se alimenta do pasto e depois volta aquele alimento para sua boca e ele remastiga. Então, ele mastiga o alimento volta para ele remastigar. E você percebe que Deus nos leva a pastos verdejantes.
É como se nós fôssemos o rebanho de Deus. E nós temos que ruminar, ou seja, nos alimentar da palavra de Deus, mastigando-a, ela volta para nossa boca e a gente remastiga. É o ato de meditar na palavra de Deus. Se eu como de um animal que é ruminante e tem os pés fendidos ao mesmo tempo, eu estou espiritualmente sendo uma criatura de Deus espiritual que também medita na palavra de Deus, rumina a palavra de Deus. Vem a palavra de Deus, eu medito nela, volto na mesma palavra e vou meditando. Por isso que a Bíblia fala que é bom meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, a todo instante. Somos animais espirituais ruminantes, seres humanos ruminantes, meditando na palavra de Deus. Então, sendo nós animais espirituais, seres humanos obedientes a Deus, nós passamos a meditar na palavra e passamos a traduzir isso para prática, a praticar a palavra de Deus, praticar somente a vontade e o desejo de Deus. Veja que o casco, bipartido do animal fala do quê? Fala que aquele animal está no mundo, porém não está se contaminando com os ensinos do mundo. E espiritualmente, se formos obedientes a Deus, somos como animais puros, que medita na palavra de Deus, rumina a palavra de Deus e ao mesmo tempo estamos no mundo, porém não nos contaminamos com o mundo. Yeshua fala em João 13, verso 10, se os seus pés estão limpos, todo o resto está. E quem não está com Yeshua Jesus está com os pés sujos e não tem parte com ele. Então, a pessoa que tem os pés limpos é que ela anda no caminho de Deus. Ela faz a vontade de Deus. E com isso, ela está totalmente limpa, porque ela obedece. A pessoa que é iníqua, que não obedece ao Senhor, não anda no caminho de Deus, anda no próprio caminho do ser humano, ensino de homem. E ela não vai estar limpa em ações, em andar, em caminhar. Ela é errante, anda como errante. Veja que assim como o peixe tem as escamas que o protegem, nós, como os obedientes a Deus, nós temos a palavra de Deus que é como se fosse um escudo protetor para nós espiritualmente. E também nos deixa a salvo de muitas coisas ruins, porque nós sabemos que a bênção vem para aquele que faz o bem e a maldição vem para aquele que faz o mal. Perceba que até quando Deus fala ali dos peixes, está falando de nós também. Os peixes têm as barbatanas que o orienta dentro do mar. E nós temos a palavra de Deus que nos orienta como viver, o que fazer, o que devemos ou não comermos. Então, isso está falando de nós. Conforme nossa alimentação é o que nós vamos ser. Lembra que muitos falam assim, você é o que você come? É verdade. Então perceba que quando a gente decide obedecer a Deus no mundo material, até mesmo na nossa alimentação, perceba que isso vai refletir na nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus é o parâmetro de vida, é a forma como a gente vai viver. E se você fizer isso no mundo material, vai refletir no mundo espiritual, além de você estar bem alimentado espiritualmente, e você também vai estar bem alimentado materialmente. O seu corpo e sua alma vai estar alimentada de forma sólida e seu espírito espiritualmente. E com isso você vai ter discernimento, separar o que é puro do impuro, o que deve fazer do que não devemos fazer. Então nós nos alimentamos do que Deus falou que é alimento e não comemos o que não é, e isso gera em nós vida em abundância. Porque nos alimentamos de seres puros, assim como nós devemos ser,
discípulos de Yeshua, Jesus, imitadores. Assim como ele se alimentava, nós também.